Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e a encherei. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Se pecarem, repreende-os na presença de todos, para que os outros também tenham temor. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Deus, em tempo algum, em nenhuma dispensação, em nenhuma era passada, em tempo algum, Deus tenha levado um homem a julgamento, sem que ele primeiro não tenha recebido oportunidades, sem que primeiro ele não tenha recebido chances. Deus, ele é misericordioso, tão misericordioso que a Bíblia diz que ele não tem prazer nem na morte do ímpio, do homem mau, do homem que parte desta vida sem confessar, sem aceitar a sua salvação. Deus, ele é tão misericordioso que mesmo o homem mais cruel que existe nessa terra, ele não partirá dessa dimensão, direta ou indiretamente, sem ter uma oportunidade de salvação, de tomar uma decisão pelo Evangelho, pela salvação. Deus sempre fala de alguma maneira, emite os seus sinais, dá os seus sinais indicativos de que a hora da travessia está chegando, a hora do arrependimento, do conserto, do acerto antes de embarcar para a eternidade, para o outro lado, como costumamos dizer. Deus, ele sempre, de alguma maneira, ele faz aquilo que ele fez em Isaías 38, com Ezequias. A Bíblia diz que nos dias de Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Quer dizer, o homem estava para morrer. E veio a ele Isaías, o profeta, filho de Amós, que também era profeta. E Isaías disse a Ezequias: isto é a graça, isto é a misericórdia de Deus. Assim diz o Senhor, antes dele morrer: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aquilo, por mais que parecesse ser duro, pesado para Ezequias, por mais que aquilo parecesse ser juízos para ele, ainda assim era um produto, uma manifestação da misericórdia. Deus falando ao homem antes de morrer. Deus falando ao homem antes de descer à sepultura. Deus dizendo a ele: põe em ordem a tua casa. O que era aquilo? Aquilo era exatamente Salmo 88, verso 8. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Aquilo não era outra coisa senão a admoestação de Deus para Ezequias. E a Bíblia diz: e chorou Ezequias muitíssimo. O que salvou, o que acrescentou mais 15 anos de vida ao rei Ezequias, é que ele chorou muitíssimo, é que ele se inclinou, é que ele se humilhou,
é que ele se prostrou diante da admoestação do profeta Isaías. Oxalá muitos que ouvem esta programação também se prostrassem, se inclinassem perante a admoestação. A admoestação é a repreensão, a admoestação é a advertência. A admoestação do Senhor: ouve-me, Israel, ouve-me, povo meu. Ah, se Israel me ouvisse, ouve-me, povo meu, ouve-me, e eu admoestarei a vocês. Ah, se Israel, ah, se meu povo, ah, se nossos ouvintes ouvissem a repreenda. Mas muito pelo contrário, alguns ficam agitados, tensos, nervosos, alguns até mesmo ficam irados quando alguém põe o dedo na sua ferida, do seu mau comportamento. Quando alguém põe o dedo ou fere, condena a sua concupiscência, seus desejos fortes, sua natureza desenfreada. A Bíblia diz que Ezequias chorou muitíssimo. Esse é o caminho. Quando o homem ouve a repreenda, a admoestação do Senhor, este é o único caminho. É chorar muitíssimo. Chorar muitíssimo é uma linguagem aqui figurativa que define arrependimento, desespero. Chorar muitíssimo mostra a fragilidade do homem diante de Deus, mostra a inquietação, o desespero do homem quando ouviu do profeta: põe a tua casa em ordem. Ali ele descobriu que, por mais que ele fosse um religioso, porque a Bíblia diz que ele era um homem que vivia uma vida pia, vivia uma vida limpa. Por isso que Deus mandou o profeta Isaías ir até ele. Mas por mais que ele vivia ao seu ver, ao ver dos homens, uma vida limpa, porque quando ele foi orar e falar com Deus, ele disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Mas mesmo Ezequias fazendo o que era perfeito, andando com retidão diante dos olhos de Deus, mesmo assim, a ótica de Deus, a visão de Deus, ele ainda estava com a sua casa fora de hora, ou seja, fora de ordem. Ele não estava pronto para partir. Pergunto a você: está você pronto? Está você preparado? Ele andava em retidão. A Bíblia diz, leia Isaías capítulo 38, que ele era de coração perfeito, fazia o que era reto aos olhos do Senhor, mas mesmo assim, a Bíblia diz: põe a tua casa em ordem. E ele inclinou a sua cabeça. Ele virou para o canto e foi orar, e foi se humilhar, e foi derramar as suas lágrimas diante da repreenda, da advertência, da repreensão, do conselho, porque a admoestação, ou admoestar, como lemos no Salmo de número 81, a Bíblia disse: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ele ouviu a admoestação. Admoestar é aconselhar. Ele ouviu o conselho. Admoestar é avisar, ou é uma admoestação, é um aviso dado a alguém que fez algo errado. Admoestação é a proclamação. Admoestar é repreender, é advertir, é avisar sobre o pecado, o erro cometido, avisar sobre os caminhos que levam à morte. Isaías avisou para Ezequias, admoestou a Ezequias. Israel por muitas vezes também foi admoestado pelos profetas. Jesus, São Mateus 23, verso 34 em diante, você encontra ele chorando em cima do monte, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintainhos, mas vocês foram duros,
Vocês foram insensíveis, vocês não quiseram ouvir a minha admoestação, minha repreenda, minha advertência, meus conselhos. Eu quis dar avisos para vocês acerca do caminho de morte que vocês estavam andando, mas vocês não quiseram me ouvir. Tu que rejeita os profetas e apedreja os que eu te envio. Foi o que Jesus disse. Quando o homem rejeita a admoestação, rejeita os conselhos, rejeita os avisos de Deus, não há outra coisa para ele senão juízos. Se o homem rejeita a vida, o que lhe espera é a morte. Se rejeita o brilho da luz, o que lhe espera é as trevas. Se rejeita o sangue de Jesus Cristo, o perdão dos pecados, a cruz do Calvário, o que lhe espera é o inferno. Não há meio termo, não tem atalhos, não tem como dar voltas. Temos que dizer a verdade. Deus enviou o seu Filho unigênito. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Disponibilizou ao mundo inteiro a graça. Disponibilizou o mundo inteiro o perdão, o mundo inteiro o sangue, o mundo inteiro o Calvário, o sacrifício salvífico. Mas não é o mundo inteiro que abraça, não é o mundo inteiro que aceita esta graça, este favor imerecível que visitou a humanidade. Não é o mundo inteiro que recebe isso de bom grado. E por não receber de bom grado aquilo que lhes foi disponibilizado, o perdão, a misericórdia, a salvação, a admoestação, os conselhos, as repreendas, as advertências, porque no caminho salvífico, no caminho de salvação, há repreendas, há advertências, há repreensões, há conselhos, há avisos constantes, a fim de que aqueles que ouvem não se percam. Mas o mundo rejeita, e rejeitando o brilho da luz, não resta outra coisa senão trevas. Rejeitando a misericórdia, não resta outra coisa senão julgamento. Rejeitando os céus, não haverá outro lugar para ti do outro lado da sepultura senão o Hades, o lugar de tormento, inquietação, o lugar onde o homem será punido pelo seu pecado e sua desobediência. Não há meio termo. Mas antes de chegar a este extremo chamado condenação, juízo, lago de fogo e enxofre, antes de chegar a este extremo chamado sepultura, a hora de atravessar, Deus adverte. Deus não chama o homem a juízo sem antes admoestá-lo, repreendê-lo, adverti-lo, sem antes avisá-lo. Deus não leva o homem a juízo sem antes admoestá-lo. Deus admoesta o homem antes de trazê-lo à sua morte. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Salmo 81, versículo 8. Agora, cada um, sem exceção, de nenhuma pessoa que desce ao pó, é admoestado, tem as suas oportunidades, tem as suas chances de salvação. Por isso ninguém poderá dizer, Deus é mau, Deus é injusto, Deus foi um tirano, Deus foi um ditador. Não! Deus tem prazer em condenar os homens. Não! Deus tem enviado profetas, apóstolos, pastores, evangelistas. Deus tem enviado sua palavra. Deus, por todos os meios, tem enviado o seu Espírito Santo para convencer o homem do pecado. Mas o homem se faz duro de coração, insensível, cauterizado em seu espírito, em sua consciência. Nós poderíamos dizer, bem, aquele indivíduo morreu sem uma admoestação. Ninguém nunca falou de Jesus para ele. Mentira, não. Deus não vai deixar ninguém descer ao pó sem antes ser admoestado, direta ou indiretamente, de uma maneira ou de outra. Deus, ele avisará.
Você não conhece o coração do homem. Deus muitas vezes fala no coração. Deus fala nos pensamentos do homem. O Espírito Santo tem uma maneira direta. Quando falta um homem, Deus tem uma maneira direta para poder falar à criatura. Ele falou a José por um anjo. Ele falou a Daniel por um anjo na Babilônia. Ele fala direta ou indiretamente, através de homem ou de anjos, ou ele mesmo na consciência, no coração do homem. Deus fala. Você não pode dizer que aquele homem, aquela mulher, aquele ímpio, aquele criminoso, aquele corrupto, você não pode falar que ele partiu sem ter uma oportunidade de conhecer a Jesus. Deus não levará ninguém para o julgamento sem antes adverti-lo. Para o homem ser condenado, tem que haver uma lei. Para haver uma lei para condenar aquele homem, ele tem que ser advertido, conscientizado acerca das consequências por transgredir aquela lei. Nem o homem natural aqui nessa terra poderia ser condenado se esta lei não é clara, se essa lei não está, se essa lei não é divulgada. Você sabe disso. Com Deus não é diferente. Deus, para julgar o homem, ele adverte esse homem. Ele fala, nem que seja lá dentro do coração desse homem, lá dentro da alma daquele homem, porque Deus nunca trará nenhum homem à sepultura, à morte. Eu digo Deus porque é Ele que controla o fôlego de vida. Ele não tirará o fôlego de vida de uma pessoa sem antes dar-lhe uma oportunidade, direta ou indiretamente, sem antes avisar-lhe sobre isso, sem antes falar com ele que ele precisa se preparar, ele tem que acertar. Deus é soberano, dele são as almas. A Bíblia diz que dele é o mundo e a sua plenitude. Tudo pertence a ele, toda a vida está sob domínio dele. Até as vidas mais vis, mais baixas, está sob domínio dele. Vive até quando ele permite. É ele que bate à porta do coração de cada homem, dando-lhe a oportunidade de vir. Agora, o homem, ele pode fazer pouco caso. Ele pode, o que acontece para que ele se peque, ele pode rejeitar. Ele terá muitas outras coisas no lugar. Ele terá muitas outras coisas que ele achará mais importante. É mais importante beber, é mais importante se dopar, é mais importante ser um devasso, um perverso, um pervertido. É mais importante ser um mundano, é mais importante ter prestígios, fama, dinheiro. É mais importante ser bem aceito, bem quisto pelos homens ímpios, pela sociedade corrompida, do que ser um filho, um servo de Deus, um amigo de Deus. O que acontece é que muitos não farão caso, irão rejeitá-lo, irão balançar a sua cabeça e dizer: não, eu não quero isso. Eu não quero me envolver com esse negócio chamado cristianismo. Eu não quero me envolver com esse negócio chamado batismo nas águas em nome de Jesus Cristo. Não, eu não quero isto. Mas Deus baterá na porta de alguma maneira. Deus chamará de alguma maneira. De todos os modos, Deus, ele pode chegar ao homem e falar no coração dele, seja através do peso da consciência. Deus fala, a consciência pesou, isto é Deus falando que você errou. A consciência pesou, mulher, porque você traiu seu marido. Deus está falando com você. A consciência pesou, marido, porque você traiu a sua mulher. Deus falando na tua consciência. Ainda que ninguém saiba, ainda que só você saiba, mas Deus, ele trabalhará na tua consciência, trabalhará no teu coração. Você ficará com a consciência pesada, você ficará perturbado em teu espírito por ser um corrupto, por desviar dinheiro, por fazer tantas coisas ilícitas que causam prejuízos para o semelhante, para o teu próximo. Deus fala, ainda que através do peso da consciência, Deus fala que você errou, e isto porque Ele não quer te julgar sem antes lhe dar avisos. Deus nunca faz isso.
Deus nunca faz e nunca fará nada nessa terra sem antes declará-lo. Sim, Amós 3,7, o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Profetas falam, profetas verdadeiros, eles têm coragem de pregar. Profetas verdadeiros, eles têm coragem de chegar para os Ezequias, que ao ver deles são perfeitos, fazem o que é reto, são limpos de coração, porque frequentam uma igreja, porque pregam o evangelho, ou porque fazem algumas boas caridades. Mas profetas que tenham assim, diz o Senhor, ele tem coragem de ir aos Ezequias, ele tem coragem de ir aos religiosos, ele tem coragem de ir às igrejas e dizerem: põe a tua casa em ordem, você não está preparado para ir ter com Deus. Põe a tua casa em ordem. Como? Arrependendo dos teus pecados, pedindo o teu batismo em nome de Jesus Cristo. Põe a tua casa em ordem. Como? Pedindo a Deus que te batize com o Espírito Santo, pedindo a Deus que te guie ao novo nascimento, para que a tua alma escape da perdição, escape dos julgamentos que estão por vir. Ora, meu caro ouvinte, você precisa despertar para isso, colocar a tua casa, colocar a tua igreja, colocar o teu coração em ordem. Ordem com o quê? Ordem com a palavra, ordem com a Bíblia, ordem com a vontade perfeita de Deus. Olhe a Bíblia. Jesus disse: examinai, pois, as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e elas testificam de mim. Examine a tua vida com a palavra. Põe em ordem a tua casa, em ordem o teu coração, em ordem a tua igreja, em ordem a tua doutrina, em ordem os teus pensamentos. Coloque em ordem a tua maneira de crer com a palavra. Coloque em ordem a maneira de ser batizado com a palavra. Coloque em ordem a maneira de tomar a ceia com a palavra. Coloque em ordem o arrebatamento da igreja com a palavra. Coloque em ordem, porque hoje estamos vivendo numa era que podemos dizer: esta é uma grande Babel, é uma grande Babilônia. Por quê? Porque tem se tornado Babilônia? Porque não ouvem a admoestação de Deus, não ouvem a repreenda de Deus, não ouvem os conselhos de Deus. Ouve-me, povo meu, e admoestá-los-ei. Ouve-me, e eu irei adverti-los. Ouve-me, e eu irei repreendê-los. Nós só queremos ser bajulados, queremos ser aclamados, queremos um evangelho, queremos uma igreja, queremos um pastor que amassageie o nosso ego, que não traga advertências, repreensões. Queremos um pastor que não nos aconselhe à luz da palavra, mas nos aconselhe dentro dos nossos gostos, intentos, dentro dos nossos desvarios de pensamentos. Não queremos ser avisados do caminho da morte, não queremos ser advertidos do caminho da perdição, mas há um caminho de morte que é largo e tem puxado, atraído de bilhões e bilhões e bilhões de homens. Mas nós não queremos, e quando não queremos ouvir a repreensão de Deus, deuses estranhos entram em nossas terras, deuses estranhos entram em nossas casas, pensamentos estranhos, espíritos estranhos, negócios estranhos, doutrinas estranhas, igrejas estranhas têm se levantado nesses últimos dias. Digo estranhos porque não pensam em salvação, não pensam em arrebatamento, não pensam naquilo que realmente é necessário para as almas dos seres humanos. Coisas estranhas vão surgindo, isto porque o homem não quer ouvir a repreensão de Deus. Quando Israel não quis ouvir a admoestação, a repreenda, a advertência, quando Israel ignorou a proclamação do evangelho nos lábios de Moisés, a proclamação dos mandamentos, quando Israel se endureceu e não quiseram a repreensão, não quiseram a advertência. Quando Moisés disse: não desçam à terra dos Moabitas, eles foram.
ignoraram o profeta, ignoraram a palavra, ignoraram a Bíblia e morreram mais de 23 mil homens em um só dia. Porque ignoraram. Ah, se meu povo me ouvisse, eles não morreriam 23 mil num só dia no deserto. Ah, se o meu povo me ouvisse, eles não morreriam 250, não seriam engolidos, tragados na terra. Ah, se meu povo me ouvisse, eles não seriam enterrados no deserto, eles entrariam na terra que eu jurei que daria aos seus pais. Ah, se meu povo me ouvisse, nenhum deles iriam para o inferno, nenhum deles perderiam a sua salvação. Ah, se os homens me ouvissem, a vida deles seria muito melhor do que tem sido. Ah, se essa nação ouvisse a minha voz, seu governo seria diferente, suas escolas seriam diferentes, suas igrejas seriam diferentes. Mas não ouvem, são obstinados, duros de coração. Quem dita as regras é o modismo. Quem se tornou Deus e a voz dessa geração é Satanás. Paulo disse: o mundo jaz no maligno. É o diabo que está regendo a política, regendo a educação, regendo a saúde. É o diabo que está regendo a saúde, regendo a moralidade, regendo as famílias. O povo tem se desviado da Bíblia e pensam que são retos diante de Deus e perfeitos de coração, como Ezequias, mas estava com a casa desordenada. Põe tua casa em ordem, igreja. Ouvintes neste momento deste programa, põe tua casa em ordem. Que casa, pastor? Tua vida espiritual. Você que ainda não é batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo, põe tua casa em ordem. Você que tem tomado uma ceia com suco de uva, com pão de padaria, sem a prática do lava-pés ensinada pelo Senhor Jesus em João 13, põe tua casa em ordem. Como você irá subir no arrebatamento da igreja? Você que crê em 3 deuses, 3 tronos no céu, põe tua casa, tua visão em ordem, ajusta o teu binóculo. Põe a tua casa em ordem. Você que pensa que Deus só quer o teu coração, põe tua casa em ordem. Você que ainda não abriu os olhos para a real necessidade do Evangelho ser restaurado. Nosso país está falando agora sobre reformular leis. Nosso país está falando agora sobre fazer uma reforma na Previdência. E é crítico, é uma situação melindrosa que o nosso país entrou, falando sobre ter que fazer algumas reformulações, rever alguns conceitos. Não é o que a igreja está precisando, rever conceitos. Vocês estão precisando de fazer uma reformulação, não na Previdência, mas na maneira de crer, mas dessa maneira de adorar, mas dessa maneira de se vestir, dessa maneira de olhar para Deus como 3 pessoas. Houve um tempo que a igreja estava tão atolada em trevas que Lutero veio com a reforma protestante, mas agora a reforma não vai resolver o problema. Reforma gerou mais 33 mil novas denominações, e inúmeras doutrinas diferentes, originadas também de paganismo, origem, bagagem pagã. Este não é o tempo de reforma luterana, este é o tempo da restauração, é o tempo de Mateus 17:11, a mensagem de Elias. É o tempo de Malaquias 4, não uma reformulação, não uma reforma protestante, mas a restauração. Uma voz chamando a igreja na última era para voltar para a Bíblia, voltar para os primórdios. Este é o tempo da restauração, porque Atos 3:21 diz que Jesus Cristo não viria do céu buscar a sua igreja enquanto a doutrina da igreja não fosse completamente restaurada. Este é o tempo da restauração. Ó, amados ouvintes que acompanham dia após dia esta programação e se inteiram dessas grandes verdades bíblicas que têm sido aclaradas nessa última era, põe a tua casa em ordem, é o que o Senhor teu Deus te diz hoje.